Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. De novo, pela fé, Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, a recompensa. Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vai lá no versículo 1 agora para você entender, por favor. Versículo 1, do mesmo capítulo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, vamos lá. O que essa mensagem nos traz? Primeiro, um bom dia a todos, sejam bem-vindos. E nós queremos falar sobre a fé, gente. É pela fé. O que nós queremos trazer aqui hoje? A fé. Sempre foi pela fé. O que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção do que eu não vejo. Então, o que é a fé? A fé é um pedacinho de Deus dentro de nós. O que nos moveu até aqui hoje foi a fé. O que vai continuar movendo você é a fé. Nós temos visto nessas andanças aqui pelo nosso estado e também em outras partes, o que está acontecendo com muitas pessoas. A fé das pessoas tem sido maculada, machucada pelos desafios, por aquilo que ela tem visto, por aquilo que ela tem ouvido, por pessoas. E tudo que nós temos que fazer aqui hoje é proteger a nossa fé. A sua fé é o seu combustível. Tudo diz respeito à sua fé. A sua vida será de fato abençoada se a sua fé estiver bem, se a sua fé estiver em cima, se a sua fé não for abalada. Por que as dúvidas? Porque as dúvidas vão abalar a sua fé. Por que o medo? Porque o medo vai abalar a sua fé. Por que os problemas? Porque os problemas vão abalar a sua fé. Por que não ao pecado, que é você fazer aquilo que a sua consciência lhe acusa? Porque aquilo vai desestruturar a sua fé. Então a sua vida a partir de hoje será abençoada se você mantiver a sua o quê? A sua fé. E o que o diabo mais quer ferir? O que o diabo mais quer tocar é na sua fé. Porque se ele tocar na tua fé, ele vai derrubar você. Se ele tocar na sua fé, ele vai arrebentar com você. Então o que eu tenho que fazer aqui hoje? Eu tenho que cuidar da minha fé. É pela fé. Tudo que nós lemos aqui agora, o que aconteceu foi pela fé. Moisés, pela fé, nascido, foi ocultado para que o faraó não matasse as crianças. Por quê? Porque eles eram uma ameaça. O faraó tinha medo de nascer o libertador, e o libertador era Moisés. Então foi pela fé. Foi pela fé que isso aconteceu. Foi pela fé que isso se estabeleceu. Pela certeza
de coisas que não se esperam e a convicção do que eu não vejo. Você não está vendo. Você não está vendo ainda o que você quer. Por exemplo, nós não estamos vendo ainda aquilo que queremos, mas nós acreditamos. Você não está vendo ainda o seu filho transformado, mas você tem certeza que ele vai ser transformado. Você não está vendo a sua empresa montada, mas você tem certeza que ela vai ser muito grande. Então é pela fé que o seu casamento vai ser transformado. É pela fé que você vai continuar lutando todos os dias até o fim da sua vida. É pela fé que todos os nossos dias vão ser abençoados. Então o que eu tenho que manter de pé? A minha fé. Não abaixe a sua cabeça, não tenha medo dos seus problemas, não tenha medo dos desafios que a vida vai te trazer. Se eu estou com Deus, gente, todos nós aqui estamos com Deus, todo mundo aqui. Nós estamos na presença de Deus, Deus está aqui. Se Deus está aqui, então Ele vai nos guiar aos pastos verdejantes, às águas de descanso e vai nos dar vitória. Ele foi com Moisés, Ele guiou Moisés e Moisés venceu as suas batalhas. E olha que elas foram dificílimas. Pela fé, ele abandonou o Egito e foi seguir o mandado de quem? De Deus. Pela fé, muita gente aqui saiu da empresa que trabalhava. Você saiu da empresa que você trabalhava e você abriu uma nova empresa. Então você acha que Deus não vai ser com você, mas nesse caminho você vai enfrentar um processo doloroso. Moisés enfrentou um processo doloroso. Foram 40 anos dentro do Egito, depois ele ficou 40 anos no deserto. E depois visitando... Foi encontrar o seu sogro, foi encontrar a sua mulher, constituiu uma família e aí ele volta para ser o libertador do povo. Tudo isso foi o quê? Pela fé. Mas ele teve que passar por 40 anos. Não quer dizer que você vai passar 40 anos. Ele viveu até os 120. Quantos são os seus 40? São 4 meses? São 4 semanas? São 4 anos? Eu não sei. São 2 anos? É 1 ano? Mas você está passando o processo, encara o processo, encara ele com fé, esse processo de mudança. Eu me separei, eu estou viúvo, encara esse processo de mudança, não tenha medo do novo. O novo assusta, o novo amedronta, o novo traz desafios. Há dias que você vai acordar mais preocupado. Há pessoas aqui que estão em transição de carreira, mas nós temos tido testemunhos maravilhosos de pessoas que estão vencendo. É pela fé. Mantenha-se de pé, mantenha o foco. Não desanima diante das lutas, das dificuldades, dos assombros da sua vida e não tenha medo. Se você está aqui, tem pessoas que estão aqui hoje para tomar uma decisão, vai lá e toma a tua decisão. Deus é com você, vai dar certo. Tem gente que está mudando de carreira, transição. Nós temos aí quase que todos aqui a mesma faixa etária. Vai em frente, não tenha medo do novo. Vai porque Deus é contigo. Coloca toda a tua força no que você fizer. Eu estou vivendo uma transição na minha família, dentro do meu lar, com os meus filhos, uma situação diferente, é diferente. Os seus filhos, depois que crescem, eles não são mais seus. Aproveite até os 12, 13, 15, 20, porque depois eles vão viver a vida deles. E você emocionalmente tem que estar bem. Então, gente, entenda isso. Quando diz aqui que Moisés, pela fé, enfrentou o faraó, celebrou a Páscoa, matou o cordeiro, colocou o sangue e enfrentou o Mar Vermelho. O Mar Vermelho está na tua frente. Como que você vai atravessar ele? Pela fé. Haverá vezes nesse ano que você vai olhar, de um lado vai estar uma parede, de outro vai estar outra, na frente um muro, mas Deus está na sua frente, Deus está contigo. Coloca o pé que Deus dá o chão, coloca o pé que Deus lhe dá o chão, coloca o pé que Deus vai dar o chão,
É pela fé. A mensagem de hoje é essa para nós. Foi pela fé. Certeza de coisas que se esperam, convicção daquilo que não se vê. Então saia daqui hoje com a certeza. Deus está comigo. Aonde eu pisar, aonde eu colocar os meus pés, aquilo que eu fizer, aquilo que eu determinar, Deus vai me honrar. Não tenha medo. Moisés não ficou amedrontado com a cólera do rei. Não tenha medo. Você não pode ter medo. Ah, mas o problema é grande, mas Deus é maior que o teu problema. Mas a dificuldade é grande, Deus é maior do que essa dificuldade. Lembre-se, o Todo-Poderoso é seu amigo. Deus é com a gente. Você pode estar vivendo aqui um inferno, pode estar passando uma luta tremenda, uma batalha muito difícil, mas lembre que Deus está com você. Não tenha medo. Moisés não ficou amedrontado com a cólera de Faraó. Se Faraó era grande, Deus era maior. Se seu problema é grande, Deus é maior.